Neste tópico, nós abordaremos os crimes hediondos. São considerados crimes hediondos os crimes que causam um mal social, um clamor público de intensa repulsa. Eles estão previstos no artigo 8, na Lei 8.072 de 1990. E essa lei ela passou por recente atualização. No final de 2019, ela teve algumas alterações. Por isso, quem estiver estudando com livros sem estar atualizado no ano de 2020, preste atenção porque teve algumas alterações no tema crimes hediondos. São considerados crimes hediondos o homicídio, previsto no artigo 121 do Código Penal, quando praticado em atividade típica do grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. O homicídio qualificado, previsto no artigo 121, parágrafo 2º, em todas as suas formas ali elencadas. Lesão corporal de natureza gravíssima, previsto no artigo 129, parágrafo 2º do Código Penal. Lesão corporal seguida de morte, previsto no artigo 129, parágrafo 3º, quando elas forem praticadas contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional, da Força Nacional, da Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição. O roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima, previsto no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 5º do Código Penal. O roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, previsto no artigo 157, parágrafo 2º, item A, inciso 1º do Código Penal. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito, previsto no artigo 157, parágrafo 2º, item B do Código Penal. Roubo qualificado pelo resultado de lesão corporal grave ou morte, previsto no artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal. Extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte, previsto no artigo 158, parágrafo 3º do Código Penal. Extorsão mediante sequestro e na forma qualificada, previsto no artigo 159, caput e parágrafos 1º, 2º e 3º do Código Penal. Estupro, previsto no artigo 213, caput e parágrafos 1º e 2º do Código Penal. Estupro de vulnerável, previsto no artigo 217, a caput, parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do Código Penal. Epidemia com resultado morte, previsto no artigo 267, parágrafo 1º do Código Penal. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, previsto no artigo 273, parágrafo 1º, parágrafo 1º-A, parágrafo 1º-B do Código Penal. Favorecimento da prostituição e de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável, previsto no artigo 218b, caput e parágrafos 1º e 2º do Código Penal. Furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum, previsto no artigo 155, parágrafo 4º-A do Código Penal. Crime de genocídio, previsto nos artigos 1º, 2º e 3º da Lei 2.886 e 56. Crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no artigo 16 da Lei 10.826 de 2003. Crime de comércio ilegal de armas de fogo, previsto no artigo 17 da Lei 10.826 de 2003. Crime de organização criminal quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado. Crime de terrorismo, previsto na Lei 13.260 de 2016. Os crimes hediondos são inafiançáveis e suscetíveis de graça, anistia, indulto e fiança. As penas dos crimes hediondos devem iniciar o cumprimento no regime inicial fechado e eles também possuem prioridade de tramitação. O próximo item que nós vamos trabalhar é o crime organizado. O crime organizado ele vem definido na Lei 12.850 de 2013
e ele define como organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direito ou direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou seja, de caráter transnacional. Eu aproveito para ler para vocês o que o professor Júlio Fabrini Mirabete e o professor Renato Fabrini trazem como definição de organização criminosa. É aquela que, por suas características, demonstre a existência de estrutura criminal operando de forma sistematizada, com planejamento empresarial, divisão de trabalho, pautas de condutas em códigos procedimentais rígidos, simbiose com o Estado, divisão territorial e, finalmente, atuação regional, nacional ou internacional. Pessoal, eu encerro por aqui mais um vídeo da nossa série. Um grande abraço a todos.